Quem não gosta de um bom feriado, não é mesmo? Melhor ainda quando por trás do feriado existe uma história incrível para ser contada. No vídeo de hoje nós contaremos um pouco sobre a história de Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. Mas antes de nós irmos para o conteúdo do vídeo de hoje, eu não poderia perder a boa e velha oportunidade de pedir para que você que é novo aqui no canal e tem interesse em continuar recebendo os nossos novos vídeos, de que se inscreva. Assim, semanalmente você vai ser notificado das nossas novas postagens. A história do Tiradentes começa em meados do século XVIII, quando no dia 12 de novembro de 1746 nasceu então Joaquim José da Silva Xavier, na então capitania de Minas Gerais. Tiradentes nasce e cresce em meados do século XVIII, em um período na capitania de Minas em que nós observamos ali uma efervescência econômica, cultural e social muito intensa, sobretudo em virtude ali da descoberta de metais preciosos na região. Em virtude desse período de efervescência, Tiradentes vai exercer ao longo de sua vida uma série de ofícios diferentes. Vai trabalhar como minerador, também como tropeiro, transportando mercadorias dentre várias regiões ali do Brasil, e também vai trabalhar como dentista amador, o que vai lhe render ali o apelido de Tiradentes, pelo qual ficaria conhecido ao longo de sua vida. Mas dentre esses vários ofícios que foram exercidos pelo Tiradentes, aquele que mais lhe garantiu uma oportunidade de ascensão social foi o de alferes, cargo que hoje seria o equivalente a de subtenente, onde Tiradentes então estava ali a serviço da coroa portuguesa. Porém, em fins do século XVIII, uma série de circunstâncias vão contribuir para que o Tiradentes faça parte ali de um movimento contrário a esta coroa portuguesa que ele servia. O Brasil ainda no século XVIII era uma colônia de Portugal e por conta disso muito explorada por Portugal. Sobretudo a capitania de Minas Gerais, capitania ali que havia sido responsável pela extração de metais preciosos e que às custas do Brasil, Portugal e os ingleses haviam enriquecido muito. E o Tiradentes nasce e cresce no meio então dessa capitania e participa dos principais acontecimentos do século XVIII que culminariam na chamada Inconfidência Mineira. Por final do século XVIII, a extração de metais preciosos torna-se cada vez mais difícil. Coincidentemente, nós temos também no mundo afora, como por exemplo nos Estados Unidos, em 1776, e também na Europa, com a difusão dos ideais iluministas, movimentos que questionam essa dominação colonial, movimentos que questionam essa dominação metropolitana e que vão servir de inspiração para a população colonial brasileira, sobretudo para essas pessoas que estavam em Minas Gerais, já que Minas era constantemente ali cobrada, pressionada pela metrópole com altas cargas tributárias que os mineiros não estavam mais dando conta de pagar. A pressão era tão grande que os portugueses cobravam aproximadamente 1/5 do valor do ouro descoberto pela população de Minas, o famoso o quinto dos infernos. E então os mineiros, não dando conta de arcarem com esses impostos, estavam cada vez mais descontentes com essa relação abusiva e desigual existente entre a metrópole e a sua colônia. Para piorar ainda mais a situação, no final do século XVIII, mais especificamente em 1789, estava prevista a cobrança de uma derrama pelo então administrador português da capitania de Minas, o Visconde de Barbacena. A derrama era aquela cobrança obrigatória dos impostos que não haviam sido pagos, havendo a possibilidade, inclusive, do confisco dos bens da população de Minas. Então havia todo um planejamento por parte da metrópole de que caso os mineiros não conseguissem arcar com os impostos, o quinto, que já há alguns anos estava acontecendo, de que o Visconde de Barbacena então poderia implementar a derrama ali na capitania de Minas Gerais, sobretudo na Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto. E é nesse contexto, são nessas circunstâncias de descontentamento social com relação à exploração da metrópole, os impostos abusivos e essa relação desigual, que o Joaquim José da Silva Xavier começa a se aproximar de outras pessoas com os mesmos ideais, pessoas que não concordam mais com essa relação entre Minas e Portugal e que, influenciados pelos ideais iluministas e pela independência dos Estados Unidos em 1776,
começam a articular um motim, uma revolta contra Portugal. Os chamados inconfidentes pela coroa portuguesa, já que não eram pessoas confiáveis, ou seja, inconfidentes, aquele que nós não confiamos, constituíam ali advogados, profissionais liberais, médicos, poetas, enfim, um número muito grande de pessoas que estavam descontentes com o governo metropolitano e com a exploração ocasionada por esse governo. E os inconfidentes então passaram a articular um plano onde voltariam-se contra o Visconde de Barbacena e, consequentemente, contra Portugal e proclamariam ali a independência, a República em Minas. Porém, entretanto, contudo, todavia, o movimento foi traído por um dos inconfidentes chamado Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis, que fazia parte do movimento e que inclusive havia sido convocado pelo próprio Tiradentes, tinha uma quantia, uma dívida com a coroa portuguesa e, em troca do perdão dessa dívida, denunciou todos os envolvidos na chamada Inconfidência Mineira. É o primeiro caso de delação premiada da história do Brasil, foi o tal do Joaquim Silvério dos Reis, que traiu os demais envolvidos na conjuração e os denunciou. Por isso que a Inconfidência Mineira nem chegou a acontecer, o movimento nem teve início, porque todos os envolvidos foram denunciados, investigados. O governo português deu início então a uma devassa, um processo de investigação, todos processados, porém apenas um deles assumiu a participação na insurreição. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi o único a assumir a participação no movimento revoltoso e o único a pegar ali a pena capital, a pena de morte, por ter traído então a metrópole que era Portugal. Enquanto todos os outros envolvidos foram presos e exilados, a Inconfidência Mineira só viu um deles ser executado. Tiradentes foi enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792, na então capital da colônia, a cidade do Rio de Janeiro. A história do Tiradentes caiu no esquecimento durante muitos anos. Porém, com a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889, havia necessidade então de termos à frente do nosso país uma liderança, um símbolo, um herói nacional. Alguém que representasse os ideais da República, alguém que representasse os ideais da liberdade. E o Tiradentes, durante o período republicano, transformou-se em símbolo nacional e na década de 60 foi elevado à condição de patrono da nação, tendo o dia da sua execução, 21 de abril, sendo considerado então feriado nacional. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Em breve faremos um vídeo um pouco mais aprofundado sobre a Inconfidência Mineira, esse movimento tão importante para a história do Brasil. Então inscreva-se no canal caso você tenha interesse em receber os nossos novos vídeos e não deixe de compartilhar esse conteúdo para outras pessoas. Espero que tenha ajudado e que tenha saído daqui sabendo um pouco mais do que quando entrou. O importante é isso, não é mesmo? Muito obrigado pela atenção de vocês, nos vemos na próxima. Fui!